A gente já está de volta aqui com a Identidade Geral. Eu continuo a minha conversa com o escritor Paulo Resutti. Se você perdeu a primeira parte dessa entrevista, acesse o nosso site, novotempo.com/jornalismo, também as nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo, e você pode acompanhar. A gente falou bastante sobre Dom Pedro no primeiro bloco, e agora a gente fala um pouco mais sobre esse processo da independência. Bom, nessa quinta-feira, é o 7 de setembro, e aí a gente vai falar muito sobre independência. A gente estava falando sobre Dom Pedro, e aí vem na nossa memória, não tem jeito, aquele quadro, né? Dom Pedro, às margens do Ipiranga, num cavalo belíssimo e forte, tanto quanto ele, levantando a espada e uma comitiva enorme atrás. A comitiva existia, mas não estava todo mundo vestido daquele jeito, muito menos o Dom Pedro estava daquele jeito, não estava naquele cavalo, era uma mula, né? Era Impressionante uma isso. outra coisa. Não, é porque assim, você Eu não tem sei que se hoje pensar as crianças que estudam, elas têm esse tipo de informação por conta de vários livros que a gente já hoje tem já é sobre uma coisa história. um pouco mais Mas difundida, eu, né? quando Não, estava eu na também. escola, né, Todo mundo. aquilo foi independência. Era verdade, né? E ponto. Mas isso daí você vê, é uma construção, né? Aquele quadro é uma construção que visa contar uma história, né? E aí não interessava mostrar ele dessa forma tão humana, né? Tem que colocar eles meio num Agora, pedestal. esse quadro é do Pedro Pedro Américo. Américo. Isso é a visão do Pedro Américo sobre aquele momento ou é mais uma encomenda? Vamos fazer É uma essa encomenda, produção. mas é uma encomenda que atende ao que era o padrão da época, entendeu? Não vamos representar. Tinha pessoas que só pintavam temas históricos, né? Então, quer dizer, e se você vê o quadro dele, se equivale a outros, mais ou menos do mesmo período e querendo mostrar grandiosamente uma determinada cena histórica que ocorreu. E é tão interessante porque a gente vê esse quadro, e aliado aos textos que a gente sempre teve contato na escola, a gente vê uma figura imponente, pomposa, né? Não só a de Dom Pedro, mas de toda a comitiva. E aí você vai contando coisas aqui no livro, como por exemplo, ele tem que parar no meio do caminho para fazer necessidades no meio da rua. Ele estava com desentiria. No mato, literalmente, né? Tanto que estudando, né, que eu peguei os relatos das pessoas que estavam com ele na hora. Então, o principal é o relato do irmão da Domitila, porque ele que veio guiando Dom Pedro, do Rio de Janeiro até São Paulo. E é por conta desse irmão que ela vai ter o primeiro contato com a Marquesa. E ele, já bem velhinho, ele fez um relato. Ele tentou levantar de memória tudo o que aconteceu naquele 7 de setembro. E ele mandou para outras pessoas que ainda estavam vivas, para essas pessoas colaborarem. Então, esse relato é o mais fiel, foi o que eu usei no livro, para montar essa cena. Então, um fala, olha, realmente isso que você, Francisco, né, que era Francisco, isso que aconteceu, mas também, olha, aconteceu isso, sabe? Então vai montando a cena. Então, na verdade, houve dois gritos. Houve o que ele estava, por conta da dor de barriga dele, ele mandou que a comitiva fosse na frente, né? Aquela comitiva toda que a gente vê no quadro embaixo. Fosse na frente, que ele ia se aliviar no matinho. E aí ele chega as primeiras cartas para ele, quando ele está afastado dessa multidão. E aí ele decide, junto com outros que estavam mais próximos, pela separação do Brasil. Então, eu falo que tem dois gritos, tem esse e tem o público quando ele chega junto a essa outra, essa comitiva que estava aguardando ele. Agora, você estava dizendo aqui, né, que o Dom Pedro não tinha essa personalidade tão política, ele era mais afoito, mais ansioso, e muitos historiadores também dizem que não foi simplesmente, o desejo de Dom Pedro e vamos fazer a independência. Não. Né? Existia todo um Tem clamor. todo um processo, então você vê isso nas cartas que ele recebe do Rio de Janeiro, da Leopoldina e do José Bonifácio e do Conselho de Estado que foi reunido sobre a presidência da princesa, porque ele deixou ela como princesa regente, né, no afastamento dela. Então é a primeira mulher a governar literalmente o que a gente hoje tem como Estado brasileiro. Então esse Conselho de Estado decide para aconselhá-lo à independência. É isso que o Conselho de Estado faz. E aí chega as cartas desse Conselho de Estado por conta das notícias vindas de Portugal, que queriam que ele voltasse de qualquer jeito. E aí ele dá o grito, tá? O grito é porque qualquer rompimento histórico é dado o nome de grito.
Então, na América Latina, na Europa, tem vários gritos. O Não é nosso um o do grito Ipiranga. literal. Não é um grito literal. O grito é uma fórmula, É o histórica. ato de... É o ato de rompimento político com outra nação. Tem uma frase sua, você diz que antes do sim do Dom Pedro, a gente teve o sim da Leopoldina. Antes do fico dela, tem o fico dele. O fico dele tem o fico dela. dela. Eu peguei aqui a frase que você relata, a Leopoldina dizendo para ele: com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. O pomo está maduro, colhei-o já, se não apodrece. Ou seja, meu filho... Corre, vai lá, porque senão o negócio vai sair do teu controle. E aí tem uma outra, do padre Belchior... Sim, que é uma das pessoas que relatam o grito. Que relatam junto com o Dom grito. Pedro. Ele diz o seguinte, né? Você coloca aqui o relato do diálogo, e aí agora eu até entendi direitinho como você conseguiu esse diálogo, justamente por essas pessoas que estavam que se reuniram. Depois, abotoando-se e compondo a fardeta, ou seja, né? Não, a farda mesmo, a jaqueta. Virou-se para mim e disse, né, o padre contando: e agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente: se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho, senão a independência e a separação. Ou seja... ou ia ou não ia. Rapaz, ou vai ou racha. Mas o próprio Dom João VI, antes de partir para Portugal, havia falado para ele que se a coisa apertasse, para ele fazer a independência antes que algum espertalhão fizesse. Então, ele fez. Pois é, inclusive tem muita gente, por conta desses relatos, de que a independência já estava sendo... gestada, né? Tem gente que discorda. Bem ou mal, se a gente for mais técnico, dá para pensar que a independência do Brasil foi feita pelo Dom João. Porque na hora que o Dom João cria o Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves, o Brasil deixa de ser colônia. Claro. E passa a ser um reino. O que as cortes portuguesas, o que a Assembleia Legislativa Portuguesa queria, era desfazer esse reino. Queria que todos os estados, todas as capitanias na época do Brasil, respondessem diretamente a Portugal, sem ter um governo centralizado. Era isso que eles estavam brigando aqui no Brasil. Então, a garantia de ter o Dom Pedro aqui era ter ainda algum cerne desse estado do reino que o Dom João gestou, né, criou inicialmente. Agora, você acha que está certo a gente comemorar a independência do Brasil no dia 7 de setembro? Então, tem várias datas, né? Na Bahia depois, né? Antes, tem toda uma questão de como que foi, o que você falou, né? O grito não, tipo, a partir da 0 hora de hoje... Temos a independência. Não existe isso, né? Tem todo um processo, tem guerra na Bahia, tem várias batalhas que tem toda uma guerra, né? Então, quer dizer, só em 1825 é que vai ter um tratado entre Portugal e Brasil, Portugal reconhecendo a independência e tudo mais. Paulo... É que o 7 de setembro, na verdade, torna público a posição dele, entendeu? Como líder do Brasil na época. Então... Aproveitando que a gente está falando desse feriado que está às portas aí na semana que vem, nessa semana, né? Você com a sua relação tão íntima e pessoal, inclusive física, né? Porque esteve na companhia, pelo menos do corpo de Dom Pedro. Como é que você faria uma biografia muito pessoal de Dom Pedro? De repente, 3 frases. Plagiando um inimigo político dele, que quando soube da morte dele falou que ele não era um príncipe de ordinária medida. Não se dava para medir ele, porque ele foi... Ao mesmo tempo que ele deu a independência do Brasil, ele abdicou dessa coroa, abdicou da coroa de Portugal, recusou-se a assumir a da Espanha, que ofereceram a coroa da Espanha para ele, ofereceram a coroa da Grécia para ele, e ele não quis nada. Ele era arredio ao poder? Não era arredio ao poder. Ele não dá para falar que ele é arredio. O poder para ele não era o principal. Existia toda uma luta que para ele era a principal. Por exemplo, a abolição. A abolição, ele vai... o caminho que ele está tentando seguir para a abolição da escravatura, muito antes do 13 de maio de 1889, vai ser uma das causas da abdicação dele. Por conta do Congresso, de como era formada a Assembleia da época, que era de escravocratas, de latifundiários, que não viam
com a mesma visão que ele era uma pessoa que, num artigo de jornal, escreveu que o mesmo sangue que corria nas veias dele era o sangue que corria na veia dos negros. Então ele tinha militâncias. E essas Ele tinha várias militâncias militâncias, e uma eram- delas era a Constituição, era o liberalismo, era o abolicionismo, mas era coisa que ele viu, que era educação. A parte da educação que ele coloca na Constituição que ele cria para o Brasil, e que foi a Constituição que mais durou no Brasil até hoje, era muito à frente à época dele. Só que Inclusive, ele teve uma educação... muito frágil, muito tênue, muito... Eu imagino que ele tenha tido os melhores professores que ele pudesse ter naquela época. Só que ele era educado dentro do absolutismo, então ele tinha aula se ele queria. Ah, ok. O pai dele deixou isso bem claro e estava tranquilo. E aí E como é que ficava uma criança assim. de 8, 9 decidir anos alguma pode coisa. decidir se vai para a escola ou não, E aí né? ele perdia interesse muito fácil. Ele teve um professor, o Rademacher, que era apesar do nome, ele era português, mas ele morre de uma maneira meio absurda, envenenado por uma escrava no Rio de Janeiro. E esse cara conseguia fazer com que o Dom Pedro estudasse. Depois da morte dele, o negócio desandou. Mas ele vai se arrepender. É isso que eu falo da humanidade, entendeu? Não dá para falar que ele não gostava de educação. Realmente, acho que ninguém nunca muito gosta, entendeu? Tipo, você pode gostar de humanas, não gosta, é raro alguém que gosta de tudo. Do complexo. Agora, ele vai se arrepender muito de não ter estudado. Tanto que Porque ele vai ver isso fazendo falta na vida, né? E as cartas que ele escreve para os filhos, tanto no exílio, para o Dom Pedro, para o Dom Pedro II, para Maria II em Portugal, é sempre batendo na tecla. Você tem que estudar, sabe? Assim, você tem que, porque ele falava assim: se você não estudar, você não tem como cobrar teu ministro, porque você não sabe o que ele vai fazer. Você tem que saber você tem que saber guiar essas pessoas, né? E até para os bastardos, ele também, os vários filhos bastardos que ele conseguiu criar. A gente nem tocou nesse assunto, mas foram vários, né? Ele tem uma carta dele para a filha que ele teve com a Marquesa de Santos, a Duquesa de Goiás, que ele também toca na questão do estudo, que já passou o tempo onde o local da pessoa na sociedade estava garantido pelo título que ela tinha. Quer dizer, olha a visão. Olha que né? avanço, né, da época. Então, ele tinha bem a questão da educação, era muito forte nele. Muito vanguardista. Sim. Olha, a gente está aqui conversando sobre esse assunto e eu quero aproveitar para te convidar para assistir nessa próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, às 7 horas da noite, um programa especial sobre a independência do Brasil, feito pelo jornalismo aqui da TV Novo Tempo. Nesse especial você vai ver todo o caminho percorrido por Dom Pedro, do Rio de Janeiro até o Ipiranga, em São Paulo. Além, é claro, de conhecer diversos pontos turísticos importantes e a gente também vai descobrir várias curiosidades dessa viagem. Então é nessa quinta-feira, às 7 horas da noite, o especial sobre a independência do Brasil aqui na TV Novo Tempo. Você não pode perder, inclusive você está nesse especial também, né, Paulo? Paulo, a gente pode esperar outros livros aqui sobre história do Brasil? Ah, sim. Tem mas não focado na família imperial. Até vai ter uma biografia do Dom Pedro II, mas os outros livros são sobre história do Brasil, mas outros focos. O próximo é sobre história das mulheres no Brasil. Ah, que interessante. Você tem um canal no YouTube também, onde você fala sobre história, né? Como a gente acha o teu canal no YouTube? Procurar youtube.com/c/Paulo Resulti Escritor. Ou então jogar direto no YouTube Paulo Resulti e aí toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo. Legal. Paulo, muito obrigado. Foi Obrigado ótimo você. esse bate-papo, conhecer um pouco mais esse personagem que é tão caro para você, Dom Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, por favor. Obrigado, volto sim.